E aí, galerinha, muito boa noite a todos, 18h14, 29/9. Mais uma vez estamos aqui no finalzinho do mês, né? Só que um mês diferente, um mês de setembro aí, totalmente positivo para o Bitcoin, né? Inclusive, eu deixei até enquetezinha aqui na comunidade para saber se vocês achavam que esse mês seria um mês mesmo de queda ou um mês de alta, né? Então, estamos vendo praticamente não, né? A gente vai fechar em alta, não tem nem como. Será que eu estou falando besteira? De repente aí, agora, de hoje para amanhã, tem um baita de um candlezão ir para baixo aí, né? Uma sombra, na verdade, né? Porque eu não fechou a semana. Mas vamos ver como é que tá a semana aqui do Bitcoin. Então, o Bitcoin aí subiu bastante essa semana, esse mês, na verdade, né? Vamos pegar aqui o gráfico mensal, só para a gente dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver mês. Aí, ó. A gente subiu bem, cara. Mês aqui de setembro foi um mês positivo para o Bitcoin. A gente então teve uma alta praticamente aí de até o momento de 24,99% de alta aí no Bitcoin, né? Então, bem interessante essa alta para a gente aí, para quem estava esperando aí uma queda do Bitcoin um pouco mais acentuada, acabou que pegou essa surpresinha aí, né? E a gente estava comentando sobre isso nas análises passadas, beleza? Então, vem comigo, galera. Espero que vocês curtam esse vídeo. Vou tentar ser um pouquinho rápido aqui, mas desde já deixa aquele likezinho, compartilha aí. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Vamos pro vídeo. Beleza, galera? Então a gente está chegando praticamente nas regiões importantes, né? Que é agora a frequência que o mercado está trabalhando entre os 63.829,19 a 70.554,65, que é justamente essa linha branca e essa linha aqui roxa, lilás, sei lá, isso aqui eu acho que é lilás, eu acho. Enfim, vamos lá. E o que acontece, galera? Então, a frequência que a gente está trabalhando é justamente nessa frequência, né? Então, o mercado aqui ele tende a brincar nessas regiões aqui. Então, qualquer volatilidade entre essas linhas para cá é normal. Veja que a gente estava vindo daqui. Eu estava falando para vocês que a frequência estava aqui, né? Que poderia fazer esse movimento, que isso aqui não era motivo de pânico. Só que a gente já veio aqui, rompeu essa região e agora a gente está trabalhando nessa frequência de 63 a 70. Então, isso aqui é muito importante a gente entender o que o mercado está fazendo. Então, assim, só para recapitular tudo, o mercado ele veio de uma queda bastante acentuada, que foi justamente essa queda toda aqui, quando a gente rompeu essa região, e a gente chegou fazendo um fundo ali no dia 5, né? Então, no dia 5 a gente fez um fundo interessante, a gente não renovou um fundo por muito tempo, aqui a gente fez a armadilhazinha, né? E aí o mercado ele começou a subir. Então, nessa região aqui eu estava falando para vocês justamente, região de compras aqui nessa região, né? Eu estaria me posicionando nessa região, também me posicionei aqui nessa região, né? São compras que foram feitas aqui por mim nessas regiões, né? Então, o mercado veio novamente aqui, bater nessa regiãozinha aqui e novamente subiu. E aí eu falei para vocês que era um teste de oferta, tanto nessa região aqui, ó, certo? Esse seria o terceiro teste de oferta, se não me engano, em cima dessa linha branca, que essa linha branca ela é de 2023, que a gente está marcando aqui, ó, desse dia aqui específico, lá do dia 24 de outubro de 2023. Então, a gente teve um teste de oferta, subiu, nós tivemos outro teste de oferta no dia 5, a gente subiu, e a gente teve outro teste de oferta aqui no dia 6 de setembro e também subiu. Então, aqui, por essa configuração, eu achava que o mercado, a grande chance do mês de setembro seria um mês positivo e não negativo, como acontece aí nesses ciclos aí. Inclusive, a galera até coloca uma tabelinha aí, que eu acho que é na Coinglés, se eu não me engano é Coinglés ou não, cara, não é Coinglés. Eu acho que é Coinglés, exatamente. Tem uma tabelinha lá que a galera acaba colocando para saber quais são os meses aí positivos para o Bitcoin e tudo. E todo mundo estava falando que esse era o pior mês do Bitcoin. E aí eu estava justamente falando sobre isso, que a possibilidade de uma alta do Bitcoin era grande justamente por conta da situação aqui que a gente se encontrava, né? Que era justamente aqui nesse testezinho que a gente chegou aqui fazer, nessa grande absorção que teve no dia 5 de agosto de 2024, certo? Então, o que é importante a gente entender agora, se a gente pega um OBV, a gente tem aqui esse último fundo que eu peguei, né? Eu liguei esse ponto aqui, que era o ponto justamente da armadilha, porque se tu for ver aqui, pegar nesse ponto, a gente fez uma armadilha aqui e veio bater nesse, que foi, né, o que teve toda essa alta aqui do Bitcoin. Então, a gente tem uma região ali, uma região importante, né? Então, uma região que o mercado, ele geralmente, ele bate nessas regiões aqui, ó. Ele bate, cai. Ele bate aqui novamente, cai.
e novamente ele está batendo pela terceira vez nessa região. Então a gente está chegando em uma região, galera, que é uma região importante. Na última análise que eu fiz do Bitcoin, eu estava falando justamente sobre isso, que era a região de 66 a 67 mil, era uma região importante que a gente teria que ter um pouquinho mais de cautela, tá? Então a gente justamente no OBV está justamente nessa região. Então a gente pode pensar que o mercado ele pode querer fazer uma correção um pouco mais salgada, tá? Para vir buscar, quem sabe, a VW que está passando nessa região para poder fazer esse movimento e romper de vez e ficar acima dessa linha de tendência de queda, né? Tendência de alta, essa LTB, sempre confundo isso. E geralmente eu não opero essas linhas de tendência. Eu estou colocando aqui só para o OBV, para ser um pouquinho mais didático com vocês, tá? Então, a gente está muito perto dessa região, praticamente, né? Praticamente não, está muito perto. Se for ver aqui, a gente está quase rompendo essa região. Então, uma vez que a gente rompe essa região aqui, a gente vai ficar positivo. Aí a gente pode bater nessa região aqui e não cair mais. E aí, então, a gente pode entrar mais demanda no Bitcoin, né? Então, a demanda aqui, o SDT crescente, aumenta a demanda no Bitcoin e possivelmente, né? Possivelmente não. É lógico que lá no SDT a gente vai ter a oferta, né, sendo despejada. Então, esse ponto aqui é um ponto muito interessante. Mas por que eu estou falando que esse ponto é interessante? Só pelo OBV? Não, cara, não é só pelo OBV. Se você for pegar aqui a ferramentazinha aqui, lá na outra plataforma, e ver onde é que está o market dele, olha aqui, ó. A gente deixou aqui para trás no 63, mas a gente está um pouquinho aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra um pouquinho acima dessa região. Espera aí que eu vou já encontrar. Ó, aqui, ó. Ó, tá vendo lá? Então, essa linha aqui, lá de 67 agora, porque como isso aqui é dinâmico, né? Eu sempre gosto de botar essa plataforma porque ela é dinâmica, né? Então, a gente tem aqui um ponto importante, que é justamente esse ponto aqui. Então, é um ponto de resistência, tá ali no 67.002.38 agora, né? A gente tem os fixos e tem aqui o estático, né? E a gente tem esses pontos aqui que são dinâmicos. Tá? Então, esse ponto aqui é um ponto dinâmico. Então, aqui a gente está em toda essa distribuição e a gente está fazendo esse movimento para cá. Então, aqui é uma região de resistência, tá bem claro, não sou eu que estou falando, é um indicador mesmo. Então, aqui é uma região de resistência. Então, se aqui eu tenho uma região de resistência e se aqui no OBV eu estou chegando perto dessa região também de resistência, então a gente tem que ter cautela. Estou dizendo que a gente vai ter correções aqui no Bitcoin? Não estou falando isso. Estou falando que o mercado ele está em um momento que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E por mais que tenha, de fato, essa correção, eu acredito que seria na frequência normal, ou seja, ele está custando agora 65.973,15. Então, se tiver, de fato, uma correção, ele pode vir buscar a região de 63. E é normal, ele bate nessa região aqui e tende a subir. Porque a frequência que o mercado trabalha é essa. Então, qualquer movimento que o mercado fizer entre essas duas linhas, no meu ver, é normal. É normal. O grande problema é que se o mercado corrige nessa região e rompe, aí ele vai me abrir margem para começar a falar aqui de frequência de 63, 829 a 57, 726, 726,12. Então, seria esse tipo de correção. Aí, ou seja, seria uma correção um pouquinho mais salgada, praticamente ali nos 50%, que vai dar ali em torno de 60 mil dólares, né? Então, isso aqui é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Então, nesse exato momento, vamos ver aqui, acho que isso aqui é de 50, né? Então, nesse exato momento aqui, esse aqui é de 50, deixa eu ver rapidão, galera, rapidão aqui, se for esse negócio para vocês, que eu vou ter que, né? Esse aqui já é de 50, exatamente. Deixa eu tirar essa linha azul daqui, e aí vamos tirar essa, a linha roxa, ela é o 50 desse canal, né? Então, vamos pegar aqui, ó, se for botar aqui essa linha roxa, ele é o 50% do canal. Exatamente. Então, eu não vou tirar, vou deixar essa aqui, eu vou tirar só essa daqui de baixo. E agora a frequência mesmo, total é essa, de 63, né, de 63 a 70, né, e a total, essa aqui é a de 50%, né, no caso, dividido o canal, e a total é de 57, 726,12 a 70, que seria uma correção um pouco mais salgada, como eu acabei de falar para vocês, tá? Então, o que a gente espera para o Bitcoin, nesse exato momento, é o rompimento dessa região aqui e ficar acima aqui na semana. Então, vamos ver como é que o mercado ele vai se comportar, né, agora, nesse fechamento. A gente está faltando aqui 2 horas e 35 minutos para fechamento, então o fechamento aqui teria que ser acima, seria muito importante. Se ficar aqui abaixo, então a gente corre o risco de ter uma correçãozinha nessa região. E para mim, essa correção seria muito que normal, não teria nenhum impacto aqui que fosse significativo aqui no meu ver, aqui da minha leitura, certo?
Então, vamos esperar isso aqui. Quando a gente grava aqui um semanalzão da vida, ixi, peraí. Esse aqui eu tracei agora. Eu vou tirar isso aqui agora. Beleza? Vou salvar. Beleza. Aí a gente vai vir para o semanal. O semanal é aquilo que eu falei para vocês também. A gente tem nosso alvo de 109.727,18, que seria justamente muito aceitável, porque seria a quinta onda. Então, para quem está me seguindo aí sabe muito bem esses parâmetros, né? Então, a gente teria nossa primeira onda, a segunda onda, terceira onda, quarta onda. Essa quarta onda foi uma onda complexa, eu expliquei isso para vocês. E agora a gente tem aqui nossa expansão de onda 5, que é justamente aqui o alvo, né, dessa região. Esse alvo aqui, se eu não me engano, eu tirei pela FiMate. Se eu não me engano, foi pela FiMate que eu tirei esse alvo. Mas, enfim, está bem desenhadinho aqui. Então, é isso que eu espero aqui para o Bitcoin, para a gente chegar, né? Então, nota que agora, lá no gráfico diário do Bitcoin, a gente está brincando ali perto... Opa! Vamos ver aqui, peraí. A gente está brincando ali perto dessa linha de tendência de queda. Quando a gente pega um semanal da vida, a gente consegue perceber que a gente está rompendo o semanal. Isso é muito importante. A gente tem a mesma coisa, a mesma configuração aqui. Então, a gente tem uma configuração aqui que o mercado ele bateu nessa região aqui e caiu. Bateu nessa região aqui e caiu. Está chegando nessa região, só que agora ele já rompeu. Aqui ele está me dando aqui um sinalzinho aqui verde, né? Ou seja, que o mercado ele pode vir fazer isso aqui e começar a subir, entrar a demanda no semanal, o que é muito importante. Então, no semanal, já ficou claro, né? Já ficou claro praticamente que a gente vai fechar acima, né? No semanal a gente vai fechar acima, isso aqui é muito importante. E a gente também está acima da VW, o que é o preço médio aí dos players. E como eu falei para vocês também, sempre estou falando isso aqui para vocês de praticamente quase todo dia, de sempre fazer isso aqui, galera. Quando a gente tem uma barra de atividade profissional, a gente pega essa barra de atividade profissional, né? A gente pega aqui e a gente divide ela, né? Então, a gente pega aqui e faz 50%. 50% está mais ou menos aqui nessa região, né? E quando a gente tem uma atividade profissional que ela ficou acima da média, ela não foi como essa aqui, né? Quem dera se fosse, né? Mas ela foi acima da média, né? Então, isso é importante. E aí a gente tem os 50% dela. A gente tentou romper aqui, mas a gente conseguiu ficar em cima do preço médio. Também expliquei isso para vocês. Quando o mercado ele começa a romper a região de 50%, mas a gente tem uma possível absorção de fundo, a gente não tem a perda, de fato, desse preço médio, a gente tem uma grande oportunidade de compra, foi o que aconteceu lá nos 16 mil dólares. Então, e esse ponto aqui era um ponto interessante. Eu me lembro que quando eu estava falando esse vídeo, eu estava falando para você, vamos esperar aqui o fechamento para saber se a gente vai realmente fechar abaixo dessa média, porque se fechar abaixo da média, significa que o preço vai ficar abaixo do preço médio dessa galera que entrou comprar, né? Aí não seria legal. Então, a grande chance do mercado querer corrigir para vir buscar outros patamares, tá? Então, não foi o que aconteceu. Então, o mercado ele pegou aqui, essa semana aqui, positiva, semana positiva e mais uma semana fechando positiva, né? Então a gente tem um mês, galera, fechando aí totalmente positivo para o Bitcoin. E na minha opinião, é sim nessa região aqui do 109, 720 e 27,18. Seria um ponto muito interessante aí para o Bitcoin, seria uma onda assim bem interessante, tá? Se eu for traçar isso aqui para o médio, né, aqui do mensal, a gente consegue ver aqui esse ponto, né? O que eu fiz aqui foi justamente para encontrar essas regiões aqui, ó, no mensal. Deixa eu ver como é que está a situação mensal, tá bem tranquilo. Mas o que eu fiz? Eu peguei toda essa expansão aqui do 1º de setembro ali, né? 1º de setembro ali, de 2017. Fiz a onda 1 aqui, onda 2, e seria essa nossa onda 3 aqui, né? Que eu falei para vocês que poderia chegar aqui nessa região aqui, seria de 382, 110,79. Isso aqui, galera, é um gráfico mensal e não estou falando para vocês que seria nesse ciclo, né? Não seria nesse halving aqui, muito provável que chegue nesse halving, será? Não sei, mas que tem uma grande possibilidade do mercado chegar e bater nessas regiões, tem. Eu sei que esse gráfico está bagunçado, né? Então, se eu for bem que rapidamente tirar aqui, vai ficar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Ah, é porque está bloqueado aqui. Espera aí, rapidão. Vou tirar aqui para vocês. Ó,
Então, o que está acontecendo? Eu estou só expandindo essa onda 1 aqui para a onda 3. Então, aqui pela FiMate, pela regra, né? Então, a gente fez o fundo nessas regiões. O maior pico de volume no gráfico mensal foi esse camarada aqui em setembro, né? A gente pegou aqui, foi em setembro, e aí a gente ficou acima dessa região. Depois tivemos o fundo, que é onde eu marquei a região da meu Deus, isso aqui, galera, é um Midas, mas tem outro nome que eu esqueci agora. Enfim, o Midas, né? E aí a gente tem toda essa expansão aqui. Então, praticamente pela FiMate, eu tenho um canal de referência, zona neutra. A entradinha nessa região aqui, daria entradinha nessa região aqui, stop lá no 0 a 0. E a gente está brincando no 50%, né? Rompendo aqui, o primeiro alvo seria 109.727,18 pela regra da FiMate. Só que, como eu sempre falo para vocês, eu não gosto de operar FiMate, fazer entrada na FiMate no Bitcoin, justamente porque é um pouquinho atrasado, tá? As entradas. Então, se eu fosse entrar aqui no Bitcoin pela essa configuração, eu entraria aqui, ó, lá nos 42. Olha onde a gente entrou, né? A gente entrou nas regiões lá do 16, então bem aqui no fundinho. Tudo por quê? Porque a gente entende esses volumes entrando aqui no gráfico, né? Só que, obviamente, eu fiz a entrada pelo gráfico diário, né? Não fiz pelo mensal, mas é justamente nessas regiões aqui. Então, olha só, eu peguei a compra dentro de um canal de referência. E, pela regra, eu teria que esperar romper a região aqui de zona neutra para fazer a entrada. Então, assim, eu não costumo muito fazer entrada pela FiMate, tá? FiMate eu acho um grande rastreador de tendência. Realmente é um grande rastreador de tendência aqui. Mas eu também tenho outras como essa média aqui também para fazer isso para mim. Só que eu gosto muito da FiMate porque ele me dá ali o ponto exato, mais ou menos ali de alvos, entendeu? Isso para mim é fenomenal. A técnica do Marcelão Ferreira é muito boa, cara, muito boa mesmo, tá? Então essa região aqui para mim é uma região muito importante, certo? Então aqui por isso que eu coloquei a primeira fase aqui do 109.727,18, porque seria pela regra da FiMate. Né, pela regra da FiMate. Eu pegando todo esse volume aqui, seria lá nos 300 e poucos mil dólares aí o Bitcoin, que eu já falei para vocês, inclusive eu deixei um vídeo para vocês falando sobre o porquê que eu cheguei nesses 366 mil dólares aí para o Bitcoin nos próximos anos, né? Inclusive eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo aqui para vocês, certo? Então o que eu quero dizer para vocês é que a gente está muito alinhado e a gente está chegando em um momento muito importante para o Bitcoin, cara. Talvez, de fato, esse 5 de agosto aqui, né, foi a última queda que o Bitcoin teve após todo agora a alta que está prestes a acontecer. Então, tudo indica que a gente vai, sim, de fato, ter uma grande alta aí pelo caminho. Eu costumo falar, e inclusive eu estava falando com um amigo meu outro dia, que o Bitcoin, ele com menos volume, ele chegou a patamares que hoje, né, na época lá em 2010, 2012, por ali, a gente nunca imaginou que o Bitcoin está valendo hoje. Tanto que se a gente imaginasse, todo mundo estava rico, né? Todo mundo tinha investido. E não tinha tanto alarme, né? Não tinha tantos investimentos, entre aspas, assim, né? Institucional dentro do ativo. Só que hoje ficou muito mais fácil. A gente tem os ETFs, a gente tem BlackRock, tem a Fidelity, tem um monte de empresas grandes aí comprando Bitcoin, né? Então isso facilitou mais. Então o Bitcoin naquela época, ele subiu tanto sem esse alarme todo, sem essa globalização toda. Então imagine agora o potencial do Bitcoin, sendo que está muito mais globalizado do que antigamente. Então o Bitcoin tem, de fato, uma grande oportunidade de subir muito, galera, de subir muito. Então, né, para quem está aí acompanhando as análises e tudo, não estou falando que vocês têm que levar em consideração o que eu falo, o que eu mostro para vocês. Aqui é só para criar uma base, né, para o operacional de vocês, para realmente vocês pensarem um pouco, falar assim, será que o que ele está falando tem fundamento com a minha análise, tá? Então aí você vai pegar a sua análise, você vai fazer a sua análise própria e é sim, né? Se achar que tem alguma coisa a ver com o teu operacional, aí você vai entrar no ativo ou não, tá? Eu não estou aqui para pregar a verdade, eu estou aqui para mostrar para vocês o que de fato eu faço. Então eu venho comprando Bitcoin sempre nessas regiões e para quem me acompanha aqui há muito tempo, né, lá de 2022 para cá, a gente está praticamente pegando todos os fundos do Bitcoin e fazendo aqui, e isso é muito gratificante para mim. Apesar do canal ser pequeno, eu acho que a gente passa muita informação aqui e o principal, os pontos importantes aqui que a gente tem que tomar a decisão, né, o que é mais importante para a gente, beleza? Quando a gente vê no gráfico do SDT, a gente consegue ver aqui o desmanche, não tem como, né? Então, pelo gráfico do SDT, a gente tem essa linha de tendência de alta, fez o fundinho aqui nessa região,
aqui bateu, subiu, e agora desmoronou tudo depois que a gente fez esse último topo aqui, bateu na VW, rompeu, veio para baixo, veio rompendo tudo. Então aqui a gente tem uma grande desova aqui de USDT, ou seja, a galera está saindo do USDT e está colocando lá no Bitcoin ou outras altcoins, tá? Então aqui a gente tem essa dominância aqui do Tether, né? Então já está aqui na região de 5,28. Ali eu falei para vocês que poderia bater de 5,61 a 5,20 a 5,19. É justamente o que a gente está olhando nesse exato momento. A perda desse 5,19 vai fazer com que o Bitcoin, que o USDT venha buscar a casa ali de 4,76 a 4,42. Então, se de fato a gente consegue fazer esse rompimento dessa linha aqui, bater aqui, a gente vai desmoronar, cara. Vai desmoronar aqui, mais oferta entrando aqui no SDT, mais desova no SDT. Cara, mais uma quedinha dessa aqui no SDT, já era, cara. O Bitcoin vai disparar. Então, se isso acontece aqui, a gente já vai estar rompendo ali o topo histórico, né? De 70 ali, de 71, 992,02, né? Esse foi o topo histórico? Foi, né? Eita merda, o que eu fiz aqui, gente? Eu nem sei o que eu fiz aqui, mas peraí. Deixa eu recarregar tudo aqui. Beleza. Então, exatamente, foi isso, 73. Ah, não, galera, foi aqui, ó. O topo histórico do Bitcoin lá foi 73.777. Então, se isso aqui, cara, grava bem o que eu tô falando. Se essa queda do SDT ela continuar, se esse rompimento do 5,19 acontecer e o mercado vir buscar região de 4,42 de dominância, escreve. Se isso aqui acontecer, o Bitcoin ultrapassa ali o topo histórico nos 73.777 mil dólares. Isso aí é inevitável, não tem como não acontecer. Sério mesmo, cara, sério mesmo. Então, vamos torcer para que isso aqui aconteça, né? Então, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade aqui de rompimento, mas se esse rompimento aqui vier, não tem como o Bitcoin não romper o topo histórico, tá? Isso é impossível não romper, beleza? Então, assim, no SDT a gente consegue perceber aqui, ó, tá vendo que como isso aqui é dinâmico, ele começa a bater aqui, já começa a dar uma subidinha, né? Então, por mais que a frequência, na verdade, a frequência que o SDT ele tá, como a gente já encontrou uma resistência ali na região ali do Bitcoin, então a frequência que o mercado ele tá é de 5,19 a 5,61, ou seja, a gente tem toda essa oscilação aqui, que bate muito com a oscilação lá do Bitcoin. Como eu falei que a gente está em uma região de resistência, que a gente tem que prestar bastante atenção, focar bastante ali naquela região, o SDT pode fazer isso. E essa volatilidade aqui do SDT para vir buscar novamente a região de 5,61 enfraquece o Bitcoin, e o Bitcoin ele tende a vir fazer um pouquinho mais de correções. Então, é por isso que é muito importante a gente olhar esse gráfico aqui para a gente relacionar ele com o Bitcoin. Então, vamos esperar para ver o que de fato vai acontecer, né? Ó, tá vendo? Aí fica vermelhinho, aí ele já começa aqui, o OBV ele já começa a apontar para baixo. O OBV, cara, para quem não sabe, ele é o saldo de volume acumulado, né? Então, a gente tem que esperar mesmo de fato aqui para ver o que acontece. Mas a frequência do SDT é de 5,28 a 5,19 a 5,61. Então, qualquer movimento que venha entre essas duas linhas, para mim é normal. Só que se isso acontece, a gente começa a ter, sim, uma certa turbulência aqui no Bitcoin, beleza? E do Bitcoin está entre os 63.829,19 a região de 70.574,65, que seria essa frequência aqui, ó. Então, o Bitcoin ele trabalha nessa frequência. Agora é nessa frequência, tá? O SDT trabalha nessa frequência aqui. Nessa frequência aqui. Entendeu? E aí, se a gente rompe isso aqui, batata, cara. A gente vai buscar ali 4,80 a 4,42. Isso aqui acontece. Bitcoin rompe esse topo histórico, tá? Então, vamos esperar para ver se realmente isso vai acontecer. Tá vendo aqui que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade para romper? Ó, tá vendo? A gente ainda não chegou a romper lá. Então, a gente precisa romper essa região aqui para, de fato, isso aconteça. Beleza? Aí, quando a gente vem aqui, já expliquei isso para vocês também, né? Que a gente está aqui perto da região aqui de POC, que é a região 67,00.2,38. Então, é uma região que a gente precisa um pouquinho mais de cautela com o Bitcoin. Beleza? Esse indicador aqui é o OBV também, tá? Outra coisa interessante aqui, vamos prestar atenção aqui no que a galera tá fazendo aqui com os sardinhas, galera, estão fazendo aqui. Estamos aqui no CoinGlass,
né? E aqui a gente consegue perceber, olha só que interessante, o que a sardinhada está fazendo aqui, ó? Quando o Bitcoin ele teve essa queda aqui, o que a sardinhada começou a fazer? Ó? Vender, cara. Então, tipo assim, ó, a galera começou a vender nessa região aqui, aí o mercado ele sobe aqui e eles começam a vender novamente. Então, olha só onde que eles venderam aqui, que eles começaram a vender. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Aqui foi uma vendinha aqui, né? Então, quando o mercado ele começou a fazer isso aqui, a galera começou a shortar. Aí o Bitcoin sobe. Que interessante, né? A galera começou a comprar aqui nessa região aqui, ó. Aí o Bitcoin ele começa a cair. Aí eles começaram a shortar aqui, o Bitcoin começa a subir. Tá? Então, aqui pelo gráfico diário, o que está acontecendo aqui é justamente isso. A galera continua shortando nessa região. Tá? Enquanto o OBV, que é o indicador dos baleias, eles continuam acumulando nessa região, eles continuam comprando nessa região. E eu vou mostrar isso para vocês. Aqui eles continuam comprando, as sardinhadas começam a vender. E aí, tu vem no ETF. Cara, olha só. Olha quanta de compra que a gente teve no dia 27 de setembro. Dia 27 de setembro a gente teve 494,4 milhões de dólares. A gente fechou o caixa positivo com 494 milhões de dólares. Cara, foi a maior compra que teve aqui nos ETFs, tá? Só a BlackRock comprou 110,8 milhões de dólares, né? Os clientes da BlackRock, na verdade, né? A Fidelity comprou 123,6 milhões de dólares. Cara, então, Oak Invest comprou 203,1. Então, quem comprou mais em setembro, aqui em 27 de setembro, foi justamente a Oak Invest, né? Cara, 203,1 e a gente ficou com 494,4 milhões de dólares. Então, a gente teve o dia 26 de setembro, que a Black comprou 93, a Fidelity 74, Bitwise 5,4, a Oak Invest 113,8, né? A gente fechou também com 365,7 milhões de dólares aqui nos ETFs, né? Então, desde aqui 19 de setembro até o dia 27, a gente tem só saldo positivo no Bitcoin, galera. Galera comprando a rodo. A galera comprando a rodo. A gente vai pegar lá, a gente começou já, ó, a romper essa região ali. Tá vendo? Que a gente tem uma linhazinha aqui, ó. Deixa eu traçar aqui de vermelho, como se fosse uma linha de resistência aqui nessa região, né? E a gente começou já a romper novamente aqui essa linha de tendência. Essa linha aqui, né? Já começou a romper, ou seja, está rompendo esse topozinho anterior aqui de entradas nos ETFs. Cara, isso é muita loucura, cara. Muita loucura. Eu acabei de falar isso para vocês, né? Que antigamente a gente teve toda essa alta que o Bitcoin veio fazendo, lá de 2010 para cá e tudo, e a gente não tinha tudo isso aqui. Agora a gente tem tudo isso aqui a nosso favor, cara. Então, por isso que eu acho que o Bitcoin ele pode sim chegar a 300, até mais do que isso, né? Vamos esperar. A gente tem que ver aí, né? O mercado, obviamente, que ele não vai ser um mar de rosa, ele vai chegar e fazer um baita de um candle aí, um mensal e tudo, para chegar até essa região. Não. A gente vai ter várias armadilhas daqui para lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. A gente tem muito potencial para chegar muito mais do que isso, tá, galera? É só saber se posicionar no Bitcoin. Não precisa tu ficar com essa agonia toda, cara, entendeu? Então, pô, no tempo que a gente estava falando de Bitcoin, né? Inclusive, eu fiz até um vídeo, acho que eu botei botei aqui, acho que eu nem botei aqui não, das entradas que eu estava fazendo no Bitcoin, quando todo mundo estava pensando que ia lá para 42, não, para 12K e tudo, pô. Então, foi mais ou menos aqui, ó, nessas regiões aqui que a gente estava falando, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aqui. Ixi, por que esse semanal não está dando certo aqui? Não, eu acho que foi por aqui mesmo. Não, foi por aqui. Aqui foi a crise sanitária. Foi justamente aqui nessas regiões aqui. Todo mundo estava falando de 12K, 12K, 12K e quase foi, velho. Quase foi, viu? Chegou, ó, 12K, bem por aqui assim. Quase que vinha pegar 12K aqui para chegar a fazer todo esse movimento de alta, né? Então, assim, nessas regiões aqui, nesse tempo, eu estava justamente falando para vocês que o Bitcoin, olha só, isso que eu falei para vocês aqui, ó, no semanal. O Bitcoin,
Vamos pegar aqui o gráfico 2017, é porque isso aqui não é o BLX, 2017. Então, 2017, você nota isso aqui de volume. Você nota isso aqui de volume. Tem alguns volumes que destacam um pouco mais do que os outros, óbvio, né? Óbvio. Só que o Bitcoin ele fez toda essa alta aqui. Olha a alta que o Bitcoin fez. E o Bitcoin estava globalizado? Não estava. O Bitcoin não estava nessa vibe toda que está agora. E agora, galera, o que acontece? O Bitcoin ele começa a fazer, olha o tanto desse volume que fez aqui para cá, cara. Olha o tanto de volume que o ativo começou a pegar agora, né? Então, a gente pegou todo esse volume aqui e o mais importante, todo esse volume que o Bitcoin fez aqui no fundo, o preço está muito acima deles, cara, muito acima deles. Então, o mercado, ele fez todo esse movimento sem ter muito volume, entre aspas, e aqui o mercado está brincando, começou aqui a brincadeira em 2023 aqui. Em 2023 aqui começou bastante, inclusive eu coloquei isso no Twitter, falando que o Bitcoin agora, nesse momento aqui, eles estavam comprando demais, né? E enquanto a galera estava esperando a ETF, a galera estava enchendo o carro aqui já de Bitcoin. Então, para vocês entenderem mais ou menos como é que é a dinâmica. Então, se o mercado subiu isso tudo aqui, e é justamente isso que eu falei para vocês num gráfico mensal, né? Um gráfico mensal. Aqui, ó, o gráfico mensal ainda fica mais claro para vocês, ó, tá vendo? Então, o Bitcoin, ele subiu isso aqui tudo. Vamos ver aqui, ó. Pegar aqui 2018 aqui, ó. 2017. Olha, 2.301,11%, né? Sem nada, sem ETF, sem as grandes empresas, entre aspas, né? E a gente também não teve um volume tão elevado assim, né? Vamos dizer que não quer. Mas aí de 2023 para 2024 aqui, olha só o tanto de volume que teve envolvido aqui, cara, num gráfico mensal. Então, o que tu acha que o mercado vai fazer? Então, olha o cálculo. Eu estou pegando essa pernada que o Bitcoin fez aqui, em comparação ao que a gente tem hoje, não tem tanto volume e não era tão globalizado. E agora eu estou expandindo essa mesma onda aqui para cima depois de todo esse volume envolvido. Então, por isso que eu acredito que 382,110,79 é pechincha para o Bitcoin ao longo dos próximos anos, tá? Então, quem tem Bitcoin aí, né, segure, galera. Segure que acho que vai dar muito bom aí para a galera, né? Muito bom para a galera, certo? Vamos agora no BLX. BLX, dá uma olhada aqui no BLX. E o BLX, galera, é um gráfico que eu chamo um gráfico proibido, que eu não mostro, né? Geralmente eu não mostro muito, porque só eu entendo minhas gambiarras aqui. Vamos lá. Então, esse mês, que é o mês de setembro, a gente está fechando totalmente positivo, né? Então, falta 1 dia e 3 horas aí para fechamento desse candle do gráfico mensal. E a gente está ficando em cima da região de 63.851,28, que é um ponto importante. Só que nota que toda vez que a gente rompe essa linha, a gente não tem muita força e cai novamente, né? Será que agora vai ser diferente? Então, o que está acontecendo, de fato, deixa eu só colocar isso aqui para baixo, acho que não tem como. O que está acontecendo de fato com o Bitcoin, nessas regiões aqui, é justamente essas linhas aqui, ó. Você está vendo que lá no pico do halving de 2020, a gente chegou ali a bater aquela região ali, ó. O máximo foi ali, né? Foi nessa região aqui, ó. Foi aqui nesse dia aqui, ó. Nesse mês aqui de abril de 2021. E aí a gente pegou, teve essa queda toda, a gente fez aqui o primeiro topinho aqui, ó. Nessa região. Depois a gente fez um topinho até mais alto aqui. Então, nesses dois topos aqui, eu peguei aqui essa linha do halving 2020 e joguei para cá. Então, por que o Bitcoin está com toda essa dificuldade de passar? Então, se tu for pegar aqui, ó, você está vendo que a gente está preso. Ixi, deixa eu colocar mais um pouquinho para baixo, que agora essa linha é muito certa. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar mais para baixo aqui, ó. Mais para baixo. Pronto. Peraí. Pronto. Por que o Bitcoin ele tá batendo aqui nessa região e não está conseguindo subir? Justamente porque a gente tem uma resistência ali do halving de 2020. Não é do pico maior, mas é desses dois topinhos aqui, ó. E aí o mercado ele bate, cai, bate, cai, bate, cai. E novamente aqui a gente espera, né, que agora a gente consiga romper essa região, ficar acima e vir buscar essa de tendência aqui de queda também, que é do halving de 2016, se não me engano. 2016, ó.
Vou configurar também certinho aqui, ó, porque ela não tá muito legal. Cara, eu sou muito chato com isso. Pronto, agora ficou legal. Beleza, então aqui a gente tem um pico do halving de 2016. Então ele bateu aqui, caiu, e aí eu não sei se vai bater novamente nessa região aqui, vai cair. Só que se o Bitcoin ele chegar nessas regiões aqui, nesses pontos aqui do OBV, já é um ponto para eu pensar em fazer parciais aqui, né? Vender algumas posições aqui, para começar tudo de novo, né? A ladeira baixa. E aí o pico máximo do halving mesmo de 2016 está aqui, ó, lá nos 45, né? Nessa região aqui. Esse seria o máximo aqui. Né? Então a gente não tá nem certinho. Peraí, vou consertar. Hoje eu vou consertar tudo aqui. Ele não tá certinho. Tá vendo que ele não tá certinho aqui? Mais para baixo. Peraí. Pronto, agora tá certinho. Então é aqui nessas regiões. Então o grande lance é o Bitcoin romper essa região, ficar acima para vir buscar essa região aqui, ó. Porque pode ser que aconteça o quê? O mercado ele rompa essa região, bata aqui e faça isso aqui, ó, de novo, né? Para quem sabe para vir buscar essa região aqui, né? Bateu aqui, caiu, bateu aqui, caiu, bateu aqui, de repente pode cair. Então é uma linha de tendência que era nessa região aqui no ABV. Então vamos ver, ainda estão muito cedo, mas o que é importante a gente romper esses dois topos aqui do halving de 2020. Não é o máximo do halving de 2020, ele está aqui nessa região que está aqui nos 43. Eu não marquei essa linha aqui para não confundir muito também a minha cabeça, porque esse aqui é muito garrancho para mim. Mas, de qualquer maneira, quando romper essa região, eu já vou começar a traçar essa linha lá do halving de 2020, né? Do halving de 2020. Então, o que eu quero que vocês entendam é justamente isso. Tá? Então, aqui a gente está tentando romper novamente essa região aqui, dessa vez com um mês positivo. A gente tem volume nessas regiões aqui, vamos ver aqui rapidamente. Aqui, ó. A gente não tem um volume, né, no gráfico aqui pelo menos do mês, né? A gente não tem tanto volume aqui como desse aqui que aconteceu, mas tudo bem. O que importa aqui para a gente é justamente saber que a gente pode agora, né, vir romper essa região aqui. É isso que importa aqui para a gente, certo? Deixa eu salvar aqui para não perder essa marcação que eu salvei, né? Certo? Então é muito importante a gente observar isso aqui, certo, galera? Então, dito isso, vamos aqui para uma atualização, só para um reviewzinho do que eu falei para vocês. Rapidinho, 35 minutos de vídeo, 36 minutos de vídeo. Vamos aqui rapidamente no gráfico diário. Então, galera, vamos esperar aí o fechamento para saber de fato como é que vai ser isso aí. Tá vendo que tá atrasando aqui as linhas, marcações? Ué, por que não aparecendo marcações? Ah, tá, é porque ele tá no BLX, eu tinha coisado aqui, peraí. Bitcoin. Pronto, exatamente. Então, vamos esperar agora o fechamento. Falta 2 horas e 8 minutos para fechamento. A gente está batendo nessa regiãozinha aqui, né? Como eu falei para vocês, aqui é o perigo, é justamente essa. O perigo é justamente isso. Essa linhazinha aqui, tá? E lá também no Market Profile. Mas a gente trabalha aqui entre a região de 63, 829 a 70, 754,65. Beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo, tá? E tamo junto, galera. Espero que todos façam bons trades aí, boas operações e que esse mês aí seja um mês maravilhoso aí para todos nós. Tamo junto, que Deus abençoe a família. Os